Nicolas, seja muito bem-vindo, meu rei. Eu vou começar essa aula, jovenzinhos, falando para vocês que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de quarta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a segunda ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda química. Nossa linda química, jovens. E galera, seguinte, nessa aula nós vamos fazer a correção de exercícios, tá bom? Na semana passada eu tinha deixado alguns exercícios indicados aí para vocês e agora eu vou fazer a correção. Beleza? Vamos lá? Eu vou compartilhar minha tela já com os senhores. Compartilhar. Aí. Jovenzinhos, quem quiser acompanhar comigo aí, ó, página 263. Beleza? Página 263. Deixa eu colocar aqui. Galera, eu tinha deixado indicado para vocês fazerem. Tem algum? Vai do 1 ao 13, lá na página 266. Tem algum específico que vocês queiram que eu faça junto com vocês? Que talvez vocês sentiram mais dificuldade e tal? Ou eu posso ir indo na sequência? Dê uma olhada aí. Senão eu vou indo na sequência. Então, eu vou começar com o primeiro. Aí, se tiver algum, vocês podem pedir aí pelo chat que eu faço na sequência. Tá bom? Então, vamos lá. Exercício 1 diz o seguinte, ó. O glicogênio e o amido são polímeros cujo monômero é a glicose. O que significa os termos polímeros e monômeros? Cite outros exemplos. Então, ó, o polímero é um composto orgânico de cadeia carbônica muito longa e complexa. Então, a gente fala que ele é formado por monômeros, que são conjuntos de grupos de carbono, de até 7 carbonos, que se repetem ao longo dessa cadeia. Beleza? Vamos lá, vou colocar aqui. Ó, formadas por monômeros. Beleza? Então, os monômeros são pequenas cadeias carbônicas, né, com até 7 carbonos. Quando eu junto vários monômeros, eu formo um polímero daí, que é um composto carbônico com uma cadeia muito longa e bastante complexa. Suave, né? Acho que estava de boas. 2, diz o seguinte, ó. Há quem considere que após a Revolução Industrial tenha surgido a Revolução dos Plásticos, ou polímeros sintéticos, que são utilizados desde a fabricação do copinho de tomar café até os componentes dos carros de Fórmula 1. Apesar de sua leveza e facilidade de serem moldados em qualquer formato,
Os plásticos resultam em peças rígidas e muito duráveis. Sobre os plásticos, assinale a alternativa correta. 1. Letra A. São polímeros sintéticos formados por monômeros. Sim, né? São polímeros sintéticos formados por monômeros. Matamos de prima, letra A. Vamos ver as outras. São polímeros sintéticos formados exclusivamente por látex. Não. Polímeros são formados por monômeros, não por látex. Não são considerados contaminantes ambientais, pelo contrário. O plástico é sim um contaminante porque alguns, dependendo da composição, demora muito tempo para se deteriorar. Quando se deteriora, polui sim o ambiente, contamina o ambiente. Então, sim, são contaminantes. Não, letra C está errada. Letra D. Na sociedade moderna, é possível viver em qualquer material feito de plástico. É possível viver sem qualquer material feito de plástico. Não, né, jovens? Olha hoje quanto nós dependemos do plástico. Aí onde você está agora, olha ao seu redor, quanta coisa de plástico nós temos. Então, hoje a nossa vida ela está baseada em várias coisas que dependem, sim, do plástico, tá bom? O politereftalato de etileno, PET, não é um exemplo de plástico. Mentira, o PET é um exemplo de plástico, sim. Os plásticos das garrafas de refrigerante, de suco, de água, aquele plástico é o PET. Então, a afirmativa aí é falciane também. Então, a única afirmativa verdadeira, letra A de amor. Eu vou colocar o A de forma. Fica mais padrão, né? Beleza? 3, galera. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ninguém mandou nada no chat, né? Não. 3 diz o seguinte. O petróleo é uma mistura de compostos orgânicos formada majoritariamente por hidrocarbonetos. Hoje em dia, os derivados desse recurso são muito utilizados e essenciais para a economia mundial. Formule um texto explicando a importância do petróleo na atualidade e as consequências ambientais do uso de seus derivados. Então, você tem 6 linhas, jovenzinhos, para construir esse texto, beleza? Acho que uma coisa importante que vocês podem falar aí é sobre a importância do petróleo na área dos combustíveis, na economia mundial, e o problema de ser um combustível fóssil, de poluir e tudo mais. Então, acho que se você conseguir escrever aí 4 ou 5 linhas em torno desses aspectos, já fica muito boa a sua resposta, tá bom? Como ela é pessoal, eu vou deixar aqui. Só vou deixar aqui algumas dicas. Usado em combustíveis. Movimento Economia Mundial. Como é que a gente fala? Combustível fóssil. E qualquer outra coisa que eu tinha falado, ele é combustível fóssil e poluente. Não, são 4 aspectos que eu levantei aqui que eu acho que se você conseguir usar na sua resposta, fica uma resposta bem construída e bem completa, tá bom? For. Diz o seguinte, ó. Leia o texto a seguir e responda ao que se pede. No dia 29 de setembro é celebrado o Dia Mundial do Petróleo, uma data que serve para destacar a importância deste recurso e também para refletir sobre os impactos da sua utilização. Além disso, é importante lembrar que o petróleo, devido às particularidades em sua formação, é um recurso natural não renovável, ou seja, é bem provável que num futuro próximo as suas reservas se esgotem.
Portanto, o petróleo é considerado um recurso estratégico, apresentando um caráter de extrema relevância para um determinado país ou região, já que seus derivados, como gasolina e diesel, são utilizados pela maior parte dos meios de transporte. Alguns tipos de solventes, lubrificantes industriais e plásticos também derivam do petróleo. O petróleo é formado por diversos componentes orgânicos, que são separados por processos físicos para serem comercializados. Qual é o principal processo pelo qual o petróleo passa para que esses compostos orgânicos sejam obtidos? E aí, jovens? Lembram que nós estudamos há um tempo atrás os processos de separação? Tinha lá catação, peneiração, tinha por meio magnético, levitação, que você jogava na água, e alguns boiavam, outros afundavam. Enfim, tinham várias técnicas. Qual daquelas a gente usa para separar os diferentes compostos que compõem o petróleo? No caso do petróleo, jovens, tem que ser a destilação fracionada. Eu vou colocar bem completa a resposta. O principal processo Por que tem que ser a fracionada, jovens? Porque esses compostos que compõem o petróleo, eles possuem pontos de fusão diferentes. Então, para cada uma, a gente vai ter um ponto de fusão diferente. Então, você fraciona essa destilação para conseguir separar todos eles. Tá bom? Pontos de fusão não, jovens. Pontos de ebulição, tá bom? Porque ele já está na fase líquida, aquela fase mais viscosa, e daí vai evaporando. Pontos de ebulição. Que bonito! Foi no livro 1, jovens, que nós estudamos as formas de separação. Eu estou olhando aqui ó, no Forms, no sumário do livro 2, não tem. Então, foi no livro 1 que a gente estudou. Tá bom? Foi lá no primeiro semestre. Faz ó, tempinho aí. Suavidade, suavidade? Então, vamos para o 5, jovens. Diz o seguinte. Assinale a alternativa correta. As proteínas são formadas por polímeros, chamados de aminoácidos. Não, 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 não. As proteínas são polímeros formadas por monômeros que são chamados de aminoácidos, jovens. Então, a letra A, não. Letra B. A glicose é um carboidrato de 6 carbonos, produzido durante a fotossíntese. Isso aí. Sim. A glicose é um carboidrato. Eu não lembro se é 6 carbonos, mas eu acho que tem aqui no livro, quer ver? É a glicose, tem lá na página 253. Ainda tem bem assim, ó, ribose, desoxirribose e a glicose. Aí diz, ó, a glicose é um carboidrato produzido por seres fotossintetizantes e representa a primeira fonte de energia dos seres vivos. E se vocês contarem ali, ó, tem 6 carboninhos, tem a fórmula C6H12O6. Então a afirmativa B bateu. B is true. Letra C. O DNA e o RNA possuem como monômeros os aminoácidos. Não, não, não. Os monômeros, jovenzinhos deles, são chamados de nucleotídeos. Se vocês olharem aqui, ó, a ribose
é um carboidrato que compõe o RNA, desoxirribose é outro carboidrato, e essa compõe o DNA. Então, a letra C tá bugada. E a letra D, perdão. O carboidrato do DNA é uma pentose chamada de ribose. Não. A do DNA é a desoxirribose, jovenzinhos. Se vocês olharem na página 253, tem o desenho lá mostrando a ribose, a desoxirribose. Embaixo fala qual que compõe o RNA e qual que compõe o DNA. Beleza? Então, fechamos os 5. O 6 vai caber aqui também, porque ele é de alternativa. Vou pôr aqui embaixo. O 6 é longo, diz assim, ó. Um dos principais ramos industriais da química é o segmento petroquímico. A partir do eteno, obtido da nafta derivada do petróleo ou diretamente do gás natural, a petroquímica dá origem a uma série de matérias-primas que permitem ao homem fabricar novos materiais, substituindo com vantagens a madeira, peles de animais e outros produtos naturais. O plástico e as fibras sintéticas são mais desses produtos. São dois desses produtos. O polietileno de alta densidade, o PEAD, o polietileno tereftalato, PET, o polipropileno, PP, e o policloreto de vinila, PVC, são as principais resinas termoplásticas. Nas empresas transformadoras, essas resinas darão origem a autopeças, componentes para computadores e para a indústria aeroespacial e eletroeletrônica, a garrafas, calçadas, brinquedos, isolantes térmicos e acústicos. Enfim, há tantos itens que fica difícil imaginar o mundo hoje sem o plástico. Tantas e tão diversas são as suas aplicações. As substâncias em destaque são exemplos de, então, o PEAD, o PET, o PP e o PVC, de amidos, celulose, proteína, ácido nucleico, polímero sintético. Lembram que nós vimos na semana passada? Polímeros naturais e polímeros sintéticos. E aí, quando a gente foi falar dos polímeros sintéticos, eu trouxe para vocês vários materiais que eu tinha aqui em casa, que indicava aqui embaixo com um triângulozinho de seta qual é um número, e esse número indicava qual era o tipo de polímero sintético. E todos esses são polímeros sintéticos. Então, para o exercício 6, a alternativa E é a correta. Exercício 7. Os polímeros possuem grande utilidade para o ser humano. Tanto os naturais como os artificiais são amplamente utilizados em nosso cotidiano. Assinale qual destes itens é formado por polímeros naturais. Conchas. Conchas, jovens, elas são feitas por compostos inorgânicos. Então, não. Plásticos. Plásticos são polímeros sintéticos. Vidro, jovenzinhos. Vidro nem é polímero, vidro também é substância inorgânica. Celulose. Yes, baby. A celulose vai ser um polímero natural, que é o que ele pede aqui para nós. Então, o exercício 7. D de Deus. Deixa-me ver aqui. Tem uma parte do capítulo que ele fala das celuloses. Quer ver? Eu vou achar aqui e deixar para vocês. Se eu não achar agora, depois eu acho e mando no chat.
Bem na página também 253. Ele coloca lá no final a estrutura da celulose formada pela junção de moléculas de glicose. A glicose é um carboidrato, então todos eles são substâncias naturais, beleza? Então, exercício 7, letra D de Deus. Então, depois, se você quiser dar uma olhadinha, quem vai dar base para essa resposta é esse tópico da página 253 também, tá bom? Beleza? Vamos ver o 8. O 8 é de alternativa também, jovens. Vai caber aqui embaixo. Vamos lá. O 8 diz o seguinte: polímeros são compostos químicos de moléculas muito grandes, formadas pela reação de moléculas pequenas, chamadas monômeros. Assinale a alternativa na qual somente polímeros naturais aparecem. Então, vamos lá. Letra A, glicose, celulose, proteínas. B, policloreto de vinila, polietileno e celulose. C, poliéster, poliestireno e polietileno. Letra D, amido, proteína e celulose. Jovens, a letra B e C você já joga fora porque eles têm polímeros sintéticos, tá? Você pode ficar em dúvida talvez entre o A e o D, porque ele pede os naturais. Mas ele quer o polímero, jovens, e não os monômeros. Então, a glicose, ela é o monômero que vai formar a celulose e o amido. Então, a glicose não é um polímero, ela é um monômero. Portanto, letra A, joga fora. Então, sobrou a letra D, né? O amido, que é formado por glicose, a proteína, que é formada, agora eu não lembro por quem que é formada a proteína, deixa eu pegar aqui, pelos aminoácidos, e a celulose, que também é formada pela glicose. Então, a alternativa correta para o 8 também é a letra D de Deus. Só tomar cuidado aí, jovens, para não confundir o que é polímero e o que é monômero, tá bom? Beleza? Deixa eu dar um bisu aqui no chat. Vamos lá, para o 9. As proteínas são polímeros formados por aminoácidos. Agora acabei de falar qual que era, que eu não lembrava, está escrito aqui embaixo. Existem 20 aminoácidos compostos orgânicos constituídos de uma cadeia carbônica ligada a uma carboxila e uma amina, que podem reagir entre si através de ligações peptídicas. Quando essas ligações ocorrem, liberam uma molécula de água, originando um número infinito de tipos de proteínas diferentes. Considere uma proteína X formada por 30 aminoácidos. Letra A. O que são ligações peptídicas? Galera, ligação peptídica é quando você tem... Vamos pegar aqui, ó, olhando na página 254, jovens, tem um esqueminha ali, ó. Quando você tem dois aminoácidos e aí você une o grupo amina de um ao grupo carboxila do outro. Eles liberam água e essa ligação que se forma é chamada ligação peptídica. Beleza? Eu vou escrever isso para vocês. Vou pegar uma nova lousa, tá bom? Então, aminoácido. É a ligação entre a carboxila de um aminoácido e a amina de outro
aminoácido. Beleza? Então, quando você liga carboxila à amina, essa ligação é chamada de ligação peptídica. Beleza? E aí a letra B. Quantas ligações peptídicas terá essa proteína? Bom, ela é formada por 30 aminoácidos. Jovens, a cada 2 aminoácidos você precisa de uma ligação. Então, você vai precisar de 19, são 30, 29 ligações peptídicas. Porque, ó, vamos supor que aqui está um aminoácido que vai ligar outro aminoácido, que vai ligar outro aminoácido, que vai ligar outro aminoácido e acabou. Então, perceba, você vai ter um número maior, um a mais, né? Um aminoácido a mais do que ligação peptídica nesse sistema. Então, se você tem 30 aminoácidos, você vai ter 29 ligações peptídicas. Pegaram essa ideia, jovens, das ligações peptídicas, por que são 29? Sempre o número de ligações peptídicas é um número a menos do que o número de aminoácidos que foram ligados, tá bom? Beleza, a 10 foi para conta. A 9, aliás, agora é a 10 que vai para conta. Diz assim: a gasolina automotiva é um dos derivados do petróleo mais conhecidos. No Brasil, a Agência Nacional de Petróleo classifica a gasolina em 3 tipos: A, B e C. Diferencia esses tipos quanto às características e ao uso. Então, jovens, vamos lá. Tem bem explicado, bem certinho aí, ó, na página 256. Lá no finalzinho, ó, a gasolina automotiva tipo A, tipo B e a tipo C. Tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó. A, ela não tem etanol. B, exclusiva das Forças Armadas. E a C, ela tem adição de etanol. Então, tem na página 256, bem bonitinho ali. 11. Quais são as vantagens de abastecer veículos com gasolina aditivada? Jovenzinhos, ela é feita com a gasolina do tipo A também, é adicionada etanol, mas ela recebe outros componentes que ajudam a manter, por exemplo, o bico limpo, não deixa ele ficar com resíduos, com sujeira, não permite que ele entupa. Então, ele possui outros compostos que tornam esse caminho mais limpo para a passagem da gasolina.
Então, a aditivada possui aditivos que reduzem essa formação de sujeira nos bicos. Acho que vai dar tempo de fazer tudo, hein? Ah, louco! Aqui tem coragem. 12 jovenzinhos. O 12 diz o seguinte, ó. O gás liquefeito de petróleo, o GLP, é um gás incolor e inodoro utilizado em residências. No entanto, ao ligar o fogão, é possível perceber um odor que se deve a uma substância adicionada ao gás, chamada de mercaptano. Qual é a finalidade da adição dessa substância ao GLP? É deixar ele com cheiro, jovenzinhos, porque ele é inodoro. E aí, se tiver um vazamento, as pessoas na casa não vão perceber que tem um vazamento, tá bom? Nome. Tá na mão. Tá louco. Suaveira? Então vamos para o último, jovenzinhos. Vamos encerrar aí esses exercícios. Explique as vantagens dos biocombustíveis em relação aos derivados de petróleo usados como combustíveis. Jovenzinhos, a primeira é que eles não são fósseis, né? Os biocombustíveis, eles são renováveis e eles são menos poluentes que os de petróleo. Então vamos lá, são renováveis. São renováveis e menos poluentes. Fechou? Mano, fizemos todos, hein? Que orgulho da gente. Galerinha, é o seguinte. A gente tem mais uns minutinhos aqui. Ainda vou deixar a indicação do que vocês vão fazer na próxima aula. Está lá no roteiro já para vocês, mas eu deixei indicado 2 artigos, jovens, bem curtinhos, que eu tirei do acelerador de partículas Sirius, tá bom? Que é aqui do Brasil. E ele vai falar sobre 2 pesquisas que estão sendo feitas com compostos orgânicos, tá bom? E aí eu quero que vocês construam, jovenzinhos, um conto de ficção científica usando substâncias orgânicas. Galera, é ficção científica, então você pode, ó, soltar a sua imaginação. Professor, quantas páginas tem que ter o conto? Quantas você julgar necessárias para conseguir descrever a história que você imaginou, tá bom? No mínimo, aí eu acho que uma página, né? Mas não tem máximo, quanto você quiser. Depois de pronto, jovem, se você quiser, você pode tirar foto e mandar para eu ler. Eu posso dar um retorno para você por e-mail, mas não vale nota, né, jovens? Já fechou, já está saindo o boletim para vocês, não vale nota, mas é uma atividade para ajudar vocês a fixarem esses conceitos e para ajudar vocês também a liberar a imaginação de vocês aí. Beleza? Na próxima aula eu vou estar online, jovenzinhos. Então vocês podem mandar mensagem no chat que eu vou ajudando vocês, vou conversando com vocês. Tá bom? Beleza? Vocês estão anotando ainda ou eu posso interromper o compartilhamento de tela? Quem estiver anotando ainda, dá um print, tá bom? Porque senão vai ficar sem o texto aí. Vai lá, vai lá, vai lá. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, então, jovenzinhos?
E um até depois. E nos vemos na última aula, tá bom? Bom lanchinho para vocês. E até depois, galera. Me dê um tchau bem bonito.